Ressonâncias literárias. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho comentar obras que têm algumas características comuns, é o que eu chamo de ressonância. Então, algum aspecto de uma que lembra a outra, às vezes é a estrutura da narrativa, às vezes é algum desfecho de enredo, enfim. Às vezes é personalidade, perfil psicológico de personagens, enfim, coisas desse tipo. Eu sei que vocês adoram esta série de vídeos, porque aí vocês também fazem associações aí que vocês conhecem, ou então se vocês gostam de algum aspecto de uma das obras que eu cito, mas não conhecem a outra, vocês ficam interessados em conhecer a outra e assim vai. Então, já peço que curta este vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Dêem uma verificada. A primeira dupla de obras que eu quero mostrar é o Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Aqui, essa edição minha é da editora 34, são 2 volumes. Estou mostrando um apenas para representar. É uma edição bilíngue. Eu tenho um vídeo muito antigo sobre Don Quixote, né? Acho que dos primeiros do canal, acho que eu nem explorei a obra tão bem. Precisaria até fazer um outro vídeo a respeito, mas eu teria que reler, então não tem jeito. O casadinho que eu quero fazer é Fogo Morto, do José Lins do Rego. O que essas 2 obras têm em comum? Personagem, né? O Don Quixote e aqui o Capitão Vitorino. São 2 personagens, ou 2 personagens, como queiram, que elas não são aderentes à sua época. Elas têm um espírito romântico. O que eu quero dizer com espírito romântico? Essa falta de aderência às regras, às diretrizes, regras sociais, claro, as diretrizes, à dinâmica do contexto, elas ficam apartadas do tempo presente e ficam saudosas de um tempo que já se foi, buscando um ideal, um ritmo, alguma coisa, valores sociais de uma época que já não existe mais. Que é o que essas 2 personagens buscam aqui. É muito fácil confundir essa busca por moralismo, mas não é bem moralismo, não é Isso porque há uma comparação, né? O que há hoje é o que poderia ser. Mas não é bem moralismo porque não há Mas eu acho que está mais... Como tem essa característica de se voltar para questões passadas, reminiscências, de uma realidade que não existe mais, isso está mais próximo do saudosismo romântico do que de um moralismo, né? Não tem tanto essa questão de julgamento, juízo de valor em relação a um comportamento específico comparado com a regra social, que é a questão do moralismo. Não, aqui é um saudosismo que é mais pesado, que é mais determinante nessas 2 personagens. São 2 personagens muito boas, muito bem constituídas. O outro casadinho que eu quero mostrar é o Cândido, do Voltaire, a minha edição está em francês, e o Macunaíma, do Mário de Andrade. O que essas obras têm em comum? Acho que a narrativa também, um pouco das personagens, mas essa narrativa burlesca, essa questão de ora tá aqui, ora tá ali, essa narrativa fantasiosa, essa fantasia e uma personagem central bem interessante, bem enigmática, que nos 2 casos acabam sendo assim, heróis de uma fantasia. Então aqui o Cândido é aquele otimista inveterado, aqui que o Voltaire faz em relação ao Leibniz, e aqui o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Então a gente tem aqui 2 anti-heróis, 2 figuras fantasiosas, 2 figuras que são 2 figuras que não atendem às características de heroísmo da época. Como aqui no caso do Quixote e do Capitão Vitorino, mas de uma maneira diferente, porque ali também não são heróis no sentido mais comum que a gente costuma conhecer. Mas ali eles têm outras características, esse saudosismo que eu falei. Neste caso, não. Aqui a gente tem 2 personagens, ou 2 personagens centrais, que não têm características, assim, em termos morais, admiráveis, como os outros ali têm, pelo menos, né? Então eles são saudosos, mas nada ali na característica, na personalidade deles, depõe contra eles, né?
ser saudoso, ser romântico é apenas uma característica que não é necessariamente negativa. Aqui não, aqui a gente tem o herói que já não tem caráter, aqui a gente tem o Cândido que é um embusteiro, enfim, é um otimista, só se mete em encrenca, enfim, é uma burla nos dois casos. E também, né, como eu falei, não são só os personagens que são parecidos, mas o tipo de narrativa fantasiosa que desafia essa questão de tempo e espaço, hora aqui, hora ali, vai para um lugar, vai para outro, e a história começa num canto, termina em outro, desafiando não só a questão do espaço, mas também de tempo, né? Aliás, quando você desafia o espaço, você está desafiando o tempo, né? É uma equação que normalmente você não consegue separar essas duas dimensões. E último, casadinho, que eu quero mostrar também, dois romances franceses, e as minhas edições estão em francês. São dois romances dos quais eu gosto muito. Stendhal, O Vermelho e o Negro, Alexandre Dumas, A Rainha Margot. E Alexandre Dumas, A Rainha Margot. O que esses romances têm em comum, para além dessas questões que eu falei, né? Serem autores franceses, acho que os dois também do século XIX e tal. Aqui, o que tem em comum, também de dois autores que têm características comuns em termos de escola literária, são dois românticos ali, são contemporâneos na primeira metade do século XX, então são os dois maiores autores franceses deste período, né? Então, assim, tem algumas similaridades, assim, mas tem algumas similaridades entre eles, mas não de narrativa, são narrativas totalmente diferentes. Mas tem um aspecto que é comum. Quando eu li O Vermelho e o Negro, eu não tinha lido ainda A Rainha Margot, mas eu conheci o filme, né? O filme com base no livro. Aí quando eu li O Vermelho e o Negro, imediatamente eu lembrei dessa história. Só recentemente eu li isso aqui. Tem um vídeo para esses dois livros, né? Se vocês quiserem saber, quem me conhece sabe que essa é uma das minhas obras favoritas da vida, O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Mas eu gosto muito dessa também. Agora vai spoiler, gente, porque não dá pra eu falar desses elementos sem dar spoiler de O Vermelho e o Negro. E o spoiler é o final desta obra aqui que nos remete a esta. Quando já tem o desfecho, vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas enfim. Quando há o desfecho aqui do Julien Sorel, acontece o que acontece com ele, a Mathilde, que era com quem ele ia se casar, filha do Marquês de la Mole, o ritual que ela faz ao fim remete à história da Rainha Margot. Em algum momento da história, ela fala que é descendente, né? Eles são descendentes dos La Mole aqui, que aparecem aqui. Mas o que há em comum não é nem isso. Na verdade, há mais em comum com o filme do que com o livro. O desfecho de um personagem aqui, e aqui não aparece tão bem, no filme fica muito evidente. Aqui acontece, mas acho que a falta de visualização da imagem ou de descrição pormenorizada da questão faz com que eu me lembre mais do filme do que do livro, embora a passagem esteja aqui também. O que acontece com Julien Sorel é o mesmo que acontece com o amante da Rainha Margot. Eles têm o mesmo desfecho. A Mathilde já tinha feito essa referência de que ela é descendente dos La Mole. E o mesmo ritual, né, que a Rainha Margot faz, no filme isso aparece bem, aqui é só referência à morte e tal, a Mathilde faz aqui em relação ao Julien Sorel. Então, assim, eu não quero dar mais spoiler do que eu já estou dando, né? Não estou falando exatamente o que é. Quem leu sabe. Quem não leu vai ficar com a pulga atrás da orelha. Mas o desfecho desses dois personagens, do amante da Rainha Margot e Julien Sorel, é o mesmo. E a Mathilde fala que eles, né, a família La Mole, eles são descendentes desses La Moles aqui. Ela fala que eles são descendentes desses La Mole aqui, do Renascimento. Então aqui temos essas obras todas, estou citando aqui umas 3 francesas, né? 3 francesas, uma espanhola e 2 brasileiras, com características, assim, comuns, assim, uma remete a outra de uma maneira ou de outra. Vocês viram que tratei de personagens parecidos, de estrutura narrativa parecida e também de enredo, parte do enredo comum, né, entre 2 obras, certo? É isso que eu chamo de ressonância literária. Me digam se vocês conhecem outras obras que tenham características comuns entre si, e para eu continuar atualizando
este quadro aqui? Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.